Falando de economia, Falar de economia. Não basta pensar na economia. economista, A economia encolheu. passos da economia. Cara, a economia. Economia. Olá a todos, aqui é a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário macroeconômico, notícias, impactos em mercado e tudo de mais importante relacionado no Brasil e no mundo. Aqui comigo temos Caio Megali, o Caio está sempre participando aqui nos episódios do EconoCast, acho que essa minha frase vocês ouvem com frequência, mas o Caio vai ser muito importante nesse episódio porque a gente vai comentar mesmo sobre as nossas projeções, né? O dia em que nós gravamos esse episódio, a semana em que nós gravamos esse episódio, a gente publica o nosso Brasil Macro Mensal de fevereiro, né? Nosso relatório carro-chefe, onde normalmente nós colocamos ali nossas projeções e para esse mensal, os destaques foram uma mudança ali nas nossas projeções de PIB, aumentamos a projeção de PIB, por sua vez as projeções de inflação caíram, né, Caio? Como que você me explica isso? Normalmente a atividade econômica ela acaba pressionando um pouco mais ali, a inflação de serviços principalmente, mas a gente fez dois movimentos diferentes, né? Por quê? Boa, Luísa, bom estar aqui com todos. Acho que vale mesmo a gente fazer um debate um pouco mais sobre o nosso cenário econômico, né? Agora já estamos entrando no segundo mês do ano, o ano ficando um pouquinho mais claro, mas muitas coisas para serem decididas, né, até o final do ano. Acho que isso vai mexer bastante o cenário, tanto lá fora quanto aqui. Mas a verdade é que o começo do ano foi muito favorável para os ativos brasileiros. Não só para ativos brasileiros, para ativos emergentes de forma geral, né? O que aconteceu? Basicamente, o Trump voltou a criar bastante ruído no cenário político e geopolítico global, Groenlândia, Venezuela, Irã. E isso acaba trazendo algum desconforto para os investidores internacionais que estão muito expostos aos Estados Unidos. Uma sensação meio de um risco institucional nos Estados Unidos, ou de uma perda de alguma credibilidade por conta de um governo muito errático. E esse movimento acaba trazendo recursos dos Estados Unidos para países emergentes, né, outras fontes de investimento, de rentabilidade, e os países emergentes se destacam. E entre os países emergentes se destaca o Brasil. O país está com um crescimento ok, inflação caindo, o Banco Juros Central altos. super independente, né, manteve os juros aqui mais firme quando precisava. Então, produz alimentos que o mundo inteiro consome e consome cada vez mais, energia renovável. Então o Brasil, entre os países emergentes, acaba se destacando. E o que a gente assistiu em janeiro foi basicamente um forte influxo de capitais para o Brasil, e aí a Bolsa acelera, o câmbio valoriza, as taxas de juros caíram, né? O Banco Central o mercado passou a esperar que o Banco Central faça cortes mais intensos na taxa de juros. Foi um mês bem favorável. Primeira pergunta, isso vai durar ou não? E a segunda é como é que isso impacta o nosso cenário, né? Não sei se isso vai durar, mas eu tenho uma suspeita que agora vai dar uma estabilizada. Por quê? Porque um dos fatores principais, na minha visão, para os investidores estarem preocupados com os Estados Unidos, do próximo presidente do Banco Central, o Jerome Powell, que tem sido presidente nos últimos anos. Dos Estados Unidos, né? Isso, Banco Central dos Estados Unidos. O mandato dele acaba agora, em maio, e o Trump precisava sinalizar um próximo presidente. Havia muito receio de que o próximo presidente fosse um presidente mais populista, mais político do que técnico, e isso poderia trazer consequências importantes para a economia global, porque o Banco Central dos Estados Unidos, técnico, focado no funcionamento dos mercados, focado em prover liquidez quando é necessário, foi um dos grandes estabilizadores das crises financeiras internacionais nos últimos vários anos e décadas. Então, um Banco Central americano mais político do que técnico seria um grande problema. Trump anunciou Kevin Warsh, que é um economista bastante bem formado, com muita experiência, inclusive no Fed, passou no Fed na época da crise de 2008. Que é muito bom, né? Porque já tem experiência com crises também. É isso, com crise tem experiência com momentos mais tranquilos também. Desde então, trabalha em posições sêniores no mercado financeiro, ou seja, tem uma boa interlocução com o setor privado. Então, a nomeação foi muito boa. E eu acho que com essa nomeação boa, a depreciação do dólar tende a dar uma estabilizada e os mercados se estabilizam. Mas, dito isso, o que já aconteceu já traz um efeito positivo aqui para
para a dinâmica da economia, né? Por quê? Porque câmbio mais valorizado reduz preços de importação e reduz outros custos da economia. Além disso, a gente está vendo uma super oferta de alimentos no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, e também a produção de bens industrializados da China inundando vários países do mundo. Este é o chamado choque de oferta positivo. O que é o choque de oferta positivo? É quando você tem muito mais produção de bens ou um barateamento dos custos de produção que permite com que a economia cresça mais com menos inflação. E é por isso, voltando aqui ao início da nossa conversa, quando você lembrou do nosso relatório mensal, é por isso que esse ano, nas nossas projeções para esse ano, nós aumentamos a projeção de PIB, tá certo? Porque os custos de produção estão mais baixos e tem muito estímulo do governo, né? A gente vai falar sobre isso, ao mesmo tempo que os custos caindo jogam a inflação para baixo. Então, é um ambiente mais favorável que tende a permitir com que o Banco Central inicie o processo de corte de juros na próxima reunião. E assim, você comentou um pouco do fator global. É muito interessante que o Donald Trump, né, desde o ano passado, ele tem causado ali maior volatilidade. A gente vem falando isso há um tempo e mesmo assim a gente tem visto os mercados emergentes performarem muito bem, né, esse ano, no ano passado. E quando a gente olha para a dinâmica das moedas, principalmente, mesmo com maior volatilidade internacional, maior tensão geopolítica, né, políticas comerciais assim mais fechadas, a própria moeda não sofreu tanta volatilidade, o que é muito interessante, né? Normalmente deveria ser ao contrário, principalmente quando a gente fala de um país emergente. Então, qualquer moeda emergente, mas principalmente a moeda do Brasil, que é aqui o nosso foco de atenção, ela tem mostrado esse movimento menos volátil, apesar de um ambiente ali com mais tensão e mais volatilidade, né? Até por isso que nesse relatório vale comentar que a gente ajustou um pouco nossa taxa de câmbio média, apesar da gente esperar uma taxa de câmbio para o final do ano que vem em R$ 5,60 por dólar, né? Esse início de ano tá ajudando bastante o movimento da moeda, tá trazendo ela a níveis mais apreciados, ela tá ficando ali em torno de 5,20, 5,25. Então, a taxa de câmbio média ao longo do ano, ela vai ficar mais baixa mesmo do que o final do ano, só que, né, quando a gente ali caminha mais para o segundo semestre, a gente deve ter tensões ali políticas, com as eleições também, que normalmente causam um pouco mais de volatilidade, que deve voltar, fazer com que a taxa de câmbio volte ao patamar de 5,60. E pensando para o segundo semestre, Luísa, a pergunta que fica é, será que essa sensação de inflação mais baixa, atividade mais forte vai continuar? Isso é sustentável? O ponto que você fez da taxa de câmbio é o primeiro a fazer diferença aqui. Se o câmbio sofrer alguma pressão, aumento de prêmio de risco por conta do período eleitoral, o que é bem possível que aconteça, já é um primeiro fator revertendo a tendência de inflação positiva aqui, de curto prazo. O segundo fator é que, eu mencionei rapidamente na minha primeira fala, o governo fez ou está anunciando medidas bastante importantes para a reaceleração da economia. Né? Fez a desoneração do imposto de renda, o modelo do crédito consignado privado, vários programas para reforma de casas, compra de casas. Agora, Casa do Povo foi aprovada agora na primeira semana da volta ali do Congresso, né, aos isso, trabalhos. Gás do Povo. Então tem muitos estímulos e a nossa visão é que isso vai pegar na economia. A economia no segundo semestre vai estar... O segundo semestre do ano passado foi um pouco mais fraca a atividade, porque os juros estavam altos, etc. A gente acha que isso reacelera ao longo desse ano, o segundo semestre vai estar mais forte. Então, se o câmbio subir um pouquinho, segundo semestre mais forte de atividade econômica, e principalmente o fator climático, o El Niño, se isso acontecer mais cedo no ano, isso pode pegar a produção de alimentos aqui dentro. Então, aquele cenário de choque de oferta positivo desse início de ano pode se reverter para o segundo semestre, nada grave, mas que pode deixar o ambiente menos favorável ao Banco Central. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que ele, no segundo semestre desse ano, ele já vai estar olhando para 27. Como é que vai ser a política fiscal em 2027? Ora, a gente não sabe nem quem são os candidatos à presidência da República, muito menos qual vai ser a política fiscal que quem quer que ganhe vai implementar. Então, eu vejo assim, um curto prazo
favorável, até isso está no nosso relatório, né? O título, se não me engano, da parte do editorial ali, da nossa opinião. Curto prazo favorável, inflação para baixo, atividade firme, fluxo de capitais, o Banco Central cortando juros, vai começar a cortar agora em março. Ele sinalizou isso claramente na última reunião do Copom, ele falou, né, olha, dado que já aconteceu, meu cenário base é começar a cortar em março, então ele começa a cortar ali em março. Então, esse primeiro semestre eu acho que a gente ainda navega bem. Vai virando para o segundo semestre, o ambiente vai ficando um pouco mais turvo, um pouco mais difícil de prever. Não necessariamente ruim, depende da evolução das discussões de política econômica, depende da evolução desses temas de choque de oferta que eu mencionei, especialmente a questão climática. Então, a gente vai ter que olhar como isso vai evoluir para frente. Mas no curto prazo, a minha sensação é que os mercados ainda vão ficar até um pouco anestesiados, né? Com o mundo bem, eleições longe, os dados de curto prazo positivos, normalmente os investidores olham menos assim o detalhe e vão mais pela onda. Então surfam a onda do primeiro semestre, mas mantendo a postura cautelosa para o ano que vem. Então a mensagem que fica é ciclo de corte de juros à vista, mas cautela quando a gente olha para quão longo ele pode ser, né? Isso, assim, o nosso cenário é que ele corta 2,5 pontos, vai para 12,5 de Selic, que ainda é uma Selic alta, mas menos apertada que os 15. E a partir dali ele faz uma pausa para avaliação, ver como é que vai ser essa evolução, todos esses fatores que eu mencionei no segundo semestre, e aí toma a decisão de se vai conseguir cortar um pouquinho mais os juros ou não, né? Então acho que esses temas todos vão estar em pauta. E tem um outro fator que a gente não mencionou aqui, Luísa, que eu acho que vale a pena comentar, que é a dinâmica das despesas públicas. O fiscal não está resolvido no Brasil. A gente vê despesas crescendo mais do que receitas, o governo tendo que aprovar medidas e mais medidas de aumento de impostos, aumento de carga tributária. Algumas inconsistências de curto prazo, por exemplo, os benefícios sociais estão formando fila. O governo não está atendendo, né, tempestivamente todo mundo que tem direito ao benefício social. Essa fila diminui um pouco o gasto no curto prazo, mas gera uma pressão para frente. Na hora que você põe o cidadão para dentro do sistema, não só você passa a pagar esse benefício social, como paga retroativamente no período que ele ficou na fila. Então você pode ter um aumento de despesas lá na frente que podem ser difíceis de serem equacionadas. Ninguém está olhando muito nisso no detalhe agora, porque, de novo, o ambiente está positivo, eleições são só lá na frente, ninguém espera um ajuste fiscal em 2026. Então, ok. Agora, em algum momento, essa discussão vai voltar, muito provavelmente ali ao longo do segundo semestre do ano que vem, quando a gente estiver elaborando a peça orçamentária para 27 e quando os candidatos à presidência tiverem a gente tiver mais clareza de quem são os candidatos à presidência. É interessante que hoje quem dita ali mais os movimentos do mercado está sendo o fluxo de investidores gringos, né, aqui. Então, todas essas questões domésticas, por mais que não tenham mudado muito, elas acabam ficando de lado, como você falou, mas realmente a partir do semestre que vem, né, com o andar ali da carruagem, a gente deve voltar a ver questões fiscais, principalmente, porque dívida pública segue aumentando muito, né, apesar, você comentou já, mas o governo cumpriu a meta no passado, vai cumprir esse ano e deve cumprir no ano que vem, né, mas tem uma série de despesas que são excluídas da meta ali a fim de cumprimento e, na verdade, o que a gente devia ver deveria ser o resultado primário total, né? E como a gente acaba não considerando isso, a gente acha que a dívida pública vai estabilizar, mas não vai, porque no final ela vai continuar aumentando, o déficit continua ali pressionado, né? Então a gente acha que realmente, a partir do segundo semestre, isso vai ficar mais enfático, né, para as pessoas. Você estava lembrando uma frase antiga que dizia o seguinte: é só quando a maré baixa que a gente sabe quem está nadando pelado. Enquanto o cenário internacional está favorável, abundante de recursos, a maré está alta. Então, os detalhes, quem está com mais dificuldade ou menos, não aparecem muito. Todo mundo, né, todo mundo navega nessa maré alta. Né? A maré alta vai colocando todos os barcos para cima. Não acho que o Brasil esteja nadando pelado. A gente tem assim estruturas, né, o Banco Central independente,
meta de inflação bem colocada, a inflação que caiu recentemente, investimento em diversos setores da economia. A gente vê muitos investidores internacionais procurando alternativas de investimento, aí não financeiro, investimento físico mesmo, né, em setores acontecendo. Agora, essa questão fiscal é delicada. Ela não faz preço até fazer. Então a gente vai ter que acompanhar de perto. Em algum momento, essa discussão pode voltar a aparecer. É isso. Muito obrigada, Caio, pela participação. Aqui no EconoCast a gente vai continuar trazendo atualizações desse e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Continuem acompanhando os nossos episódios no EconoCast no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações você encontra em nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo EconoCast. Até o próximo, inclusive este relatório mensal que a gente mencionou, está lá na plataforma também com todos os detalhes da discussão econômica que a gente fez aqui com vocês. Muito obrigada. Até mais.